Semana Santa, um período diferente, em que o comércio, como em outras épocas também festivas, se programa para as vendas. Eu estou aqui ao meu lado, o presidente da cidade de Serra Talhada, Maurício Melo, para falar sobre a nossa pauta, Juliana. Tem aquecimento das vendas, como está o comércio nesse período, o que mudou, movimentou em relação ao ano passado. Maurício, para você, bom dia, bem-vindo à Rádio Cultura FM. Me conta aí as novidades. Comércio, nessa época, né? Todo mundo se programa ou para vender mais, seja no segmento aí de alimentos, ou seja em outras situações. Bom dia. Bom dia, Orlando, bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, é uma época, né? Semana Santa, que todo mundo se previne, né? É uma semana onde a cidade também recebe várias pessoas, tem muitos familiares que aproveitam o feriado aí para visitar. Então, naturalmente, há um aquecimento, principalmente no setor de alimentos, né? Setor de chocolate, setor de peixe, setor de vinho. Então, isso aí, naturalmente, há um aquecimento. A gente vê, nós estamos agora no centro da cidade, a gente está vendo que o movimento está excelente aqui no centro, né? Então, a gente espera que esse ano, depois a gente vai fazer o levantamento, mas espera que esse ano supere o ano passado. Pois é, ainda não dá para fazer um levantamento ainda em relação, porque está ainda acontecendo, né? Mas, por exemplo, você falou bem, chocolate, seja bacalhau, seja de ovo, até carne mesmo, tem período de outras religiões que consumem outros produtos. Mas dá para perceber que esse aquecimento de chocolate e bacalhau melhorou, Maurício. Não, com certeza. Como eu falei, hoje ainda é quarta-feira, né? O pessoal normalmente começa a fazer as compras agora na quarta. Tem muita gente que vem de outras cidades, da zona rural, que normalmente tem a tradição de fazer na quinta-feira. Então a gente não pode ter esse levantamento preciso ainda. Mas a gente percebe que entrei em contato com alguns comerciantes e realmente até agora já houve um aquecimento excelente em relação ao ano passado. A gente sabe que a gente viveu aí, vem saindo de uma pandemia, né? E muita coisa não funcionou bem no ano passado, mas esse ano é diferente. Não, com certeza, né? Na época da pandemia, ficava complicado, né? Todo mundo isolado aí, todo mundo com medo dessa pandemia que passou. Mas hoje é outro cenário que a gente vive, né? Graças a Deus, não passou 100% não, mas hoje praticamente não tem mais aquelas exigências rigorosas que existia. Então isso naturalmente melhora muito para o comércio em geral. A gente sabe que nossa audiência é muito grande, mas nas pessoas da zona rural ficam perguntando, zona rural, cidades circunvizinhas, em relação ao funcionamento do comércio, né? A gente sabe que a sexta-feira é fechado, né? Todo mundo sabe disso, mas como é que funciona o comércio até esta quinta-feira e também no sábado, Maurício? Veja bem, Orlando, na quinta-feira, como na verdade não é feriado, mas aqui na nossa região existe aquela tradição, né? Tem muitos que são mais religiosos, que vão fechar seus comércios, alguma casa de material de construções que eu já andei conversando com alguns, vão fechar às 14 horas, mas tem outros que já vão fechar às 15, outros vão fechar normal. Então nós, enquanto entidade de classe, a gente não poderia assim taxar e determinar um horário para que fechasse. Até porque a gente entende que tem aquele segmento que é uma época que é a oportunidade de faturar mais. O pessoal do supermercado, o pessoal que vende chocolate, o pessoal que vende vinho. Então a gente não podia defender para todo mundo. Então a gente preferiu usar a democracia e deixar que todos definissem, dependendo do seu movimento, na quinta-feira, determinar por si próprio o horário de fechar, né? Na sexta-feira é fechado o comércio, todo mundo, né? E no sábado volta normal. O sábado o horário é normal. O pessoal tem aqueles que normalmente fecham meio-dia, 1h, 2 da tarde. O comércio de sábado está funcionando normalmente. Ou seja, né? A gente sabe que amanhã muita gente, pela tradição de ir para uma chácara, para a zona rural, né, termina saindo um pouco mais cedo. Então o comércio também, como vê o movimento reduzindo, termina cedendo e também fechando um pouco mais cedo, como você me falou em algumas lojas, Maurício. Com certeza. Tem, porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, a tradição, dependendo do segmento, você dá 2h, 3h da tarde, a cidade já está um pouco deserta. Então não vale a pena você estar com seu comércio aberto e sem ter movimento, entendeu? Aí libera o pessoal, como você bem falou mesmo, tem muita gente que gosta de aproveitar e vão visitar seus familiares na zona rural também. Essa época agora há pouco choveu, né? A zona rural está excelente, quando chove fica bom, né? Tirando a lama, tá tudo ok, né? Na verdade, tirando a lama, tudo ok, mas faz parte. Mas
não há lugar melhor nesse tempo que está chovendo, que a zona rural, eu pelo menos particularmente gosto, né? Então é liberado para o pessoal ir visitar seus familiares e aproveitar e passar a sexta-feira, que é feriado. Ou seja, né, quem quiser comprar, que corra pela manhã, porque à tarde é incerto, dependendo das lojas, Maurício. Com certeza, né? E até o pessoal costuma, né, já de costume comprar as coisas mais cedo mesmo, entendeu? Até, principalmente aqueles que vão viajar, já precisa antecipar. Então, naturalmente, para se prevenir, aconselho a toda a população, não só de Serra Talhada da região, que Serra Talhada recebe muita gente da região, fazer suas compras cedo, né? Ok, eu quero agora convocar a Juliana para o bate-papo, Juliana Lima, e também o Guilherme. A gente falou sobre esse movimento do comércio e também há uma repercussão, Maurício, né, sobre a questão dos ambulantes nas ruas Serra Talhada. Eu falei com você em off, você disse que já participou de algumas reuniões sobre o assunto, né? Queria saber de você, né, o que é que você está sabendo, assim, as novidades desse sentido, Juliana, o que foi conversado com a Juliana Lima também sobre esse assunto, que ia ter uma entrevista no estúdio para debater essa questão dos ambulantes Serra Talhada, não é isso, Juliana Lima? Exatamente, Orlando. Essa informação, inclusive, ela já circulou, né, durante a semana aqui na cidade, que o município está estudando, né, fazer esse ordenamento das calçadas, que é uma discussão que já foi feita, inclusive, anteriormente, e está de volta. E até a Câmara de Vereadores ontem publicou nas redes sociais que teve uma reunião entre o município e a Câmara para falar sobre esse assunto. Me parece que ainda vai ter um momento de encontro também com os ambulantes para uma conversa entre o município, a Câmara, e aí eu quero saber da CDL, se a CDL já tem conhecimento disso, como é que os lojistas estão encarando aí essa discussão na cidade, Orlando. Bom, Juliana, sobre esse tema agora, realmente há alguns anos atrás, esse tema a gente já passou de algumas reuniões e não deu certo, mas quando foi agora, a gente fomos procurados enquanto CDL, procurado pelo secretário de Desenvolvimento, Elisanjo, né? E nos solicitou uma reunião. A gente teve uma reunião essa semana passada lá na CDL, debatendo esse tema, né? Ontem, na terça-feira, também nos convidaram ontem para uma reunião lá na Câmara de Vereadores. Então é um tema que a gente tem que analisar com calma, né? Os prós e os contras. Então, das coisas que a gente perguntou ao Elisanjo se o município já tinha local adequado, ele nos informou que já tem um local bem no pátio da feira ali disponível para alocar esse pessoal todo, né? E então é uma coisa que a gente está ainda em debate, né? A gente sabe que ninguém quer prejudicar ninguém quer tirar o pão de ninguém, mas a gente já passou por uma situação dessa algum tempo atrás, quando foi para tirar a feira daqui, e hoje acredito que o pessoal está satisfeito, deu certo. Naturalmente essas coisas acontecem, a cidade vai crescendo, aí tem que se organizar mais, né? Então, a gente tem que ver também, não só esse pessoal que estão aqui, como a gente citou para ele lá, principalmente, vou citar um exemplo agora, aqueles caminhões que aparecem aqui, que estacionam ali no local do Soldado Neto, vendendo móveis, essas coisas. Às vezes aparece até nessa época caminhão vendendo chocolate. Caminhão que não tem a cama fria, que não é aquela história do carro que quebrou, né? E está na sua cidade o caminhão vendendo a preço promocional, né? Tem muito isso. Justamente. Aí essas coisas, veja bem, aí você analisa. Você tem um comércio aqui na sua cidade, você tem seus encargos que não são baixos, né? Você tem seus funcionários, você tem energia, você tem água, você tem uma série de despesas. Então vem um caminhão desse cara de fora, que a gente não sabe nem a procedência dessa mercadoria, de onde veio, estaciona aqui na cidade e vem vender, prejudicando o comerciante que está contribuindo para o desenvolvimento da cidade, vende esse produto, leva um dinheiro, nem gira esse dinheiro no comércio Serra Talhada, não gira. Então isso que a gente não concorda, a gente passou isso aí também, porque isso aí tem que ser tratado, né? Mas a questão dos ambulantes, a gente está conversando com calma, para ver a melhor forma que vai ver, para não que prejudique todo mundo. Eu também já vi aí carro com cofres, né, parando aí no local, carro de camarão, carro do Oppo, né? São diversos carros que param ali e não pagam o que o ambulante talvez... Orlando, e também, e como alertou Maurício, também tem a questão, você falou de um produto aí que é perigosíssimo, camarão, se não tiver bem refrigerado, nas condições adequadas para venda, aí como é que você vai garantir que qual a procedência desses produtos, não tem uma vigilância adequada, né? Uma fiscalização adequada, podendo colocar até em risco a saúde da população, né, Maurício?
Com certeza, Luiz. É uma das preocupações que a gente mostrou também, que é uma coisa que tem que ser fiscalizada e coibida, entendeu? Porque imagina se o cara chega aí com camarão, com chocolate que não está adequado, aí vende a população, e aí esses produtos, seja lá qual for. Peixe também nesse período, né? Peixe, né? Período, uma cidade de coisa. E esse produto a gente não sabe nem a origem, se houve fiscalização sobre isso e aí vem causar doença à população de Serra Talhada. Imagina aí. Então, essas coisas aqui tem que ser coibidas também, né?